Olá! Demonstração apresentando como desenvolver um diagrama em linguagem ladder para uma chave de partida direta, só que agora uma chave de partida direta com reversão. No lado mais à esquerda da página temos o diagrama de potência, o disjuntor motor termomagnético e os dois contatores que controlam aí o movimento do motor. Mais à direita da página temos o diagrama de comando, que aqui foi contemplado com CLP. Os botões S1, S2, S3 e S4, parada de emergência, parada do motor, partida no sentido horário e partida no sentido anti-horário, foram conectados nas entradas no meu CLP. E os contatores K1, K2 e a lâmpada que indica motor em operação foram conectados nas saídas do meu CLP. Vamos iniciar o desenvolvimento desse diagrama acessando as ferramentas da linguagem ladder presentes no software. Através do símbolo da linguagem ladder, podemos ter acesso a todos os componentes, ou melhor, a todos os símbolos referentes aí a esta linguagem. Eu vou iniciar a minha primeira linha de programação com um contato NA. E este contato vai ser endereçado para a entrada I5, a entrada que monitora o meu disjuntor motor termomagnético F1. O segundo contato que vou utilizar, também NA, deve ser endereçado para o meu botão de parada de emergência, o botão S1, que está conectado na entrada I1. O terceiro contato, também NA, vai ser endereçado para a entrada I2, a entrada que monitora o meu botão desligador S2. O quarto contato, também NA, vai ser responsável por monitorar o acionamento do meu botão pulsador verde, o botão S3, que coloca o motor em operação no sentido horário. I3. E no final da minha primeira linha, a bobina, que deve ser endereçada para Q1, pois é a saída que aciona o meu contator K1, que coloca o motor no sentido horário. Fazendo todo o fechamento, temos aí a nossa primeira linha de programação construída. A segunda linha recebe apenas um contato, que é o nosso contato de selo, endereçado para Q1 e em paralelo com a entrada do botão ligador, o botão S3. Fazendo aqui o último fechamento, temos as duas primeiras linhas de programação já construídas. Agora, posso entrar no modo simulação do software e ver como estas duas linhas estão se comportando. Seccionando o disjuntor de entrada da minha fonte de alimentação, o CLP é alimentado. Vemos aqui no nosso diagrama em linguagem ladder que a entrada I1 e a entrada I2 estão dando condição de continuidade nesta primeira linha. Faltando apenas a entrada I6, que não está dando continuidade porque o seu contato F1 ligado a essa entrada está aberto por conta do disjuntor motor F1 que está desligado. Seccionando este disjuntor, temos a condição inicial já estabelecida aqui com os três contatos desligadores, bastando apenas apertarmos o botão S3 para termos uma continuidade na entrada I3 nesse contato aberto, chegando até a minha bobina Q1, que deve colocar o meu contator K1 em operação. Acionando o botão S3, a saída Q1 é ativada, o selo faz o seu papel, mantendo ela ativada mesmo após o botão ter sido solto, e o motor está em operação no sentido horário. Apertando qualquer um dos botões desligadores, tanto emergência quanto o botão de parada, este motor deve ser desligado. Vou simular aqui uma parada pelo acionamento do botão pulsador S2. Está aí, motor desligado, interrompido aí a continuidade pelo acionamento do botão pulsador
S2. Com esta primeira linha construída, partiremos então para a segunda parte, que é a partida do motor no sentido anti-horário. Vou começar também esta terceira linha por um contato NA, também endereçado para I5, que é o meu contato que monitora o disjuntor motor termomagnético. Vou trazer também um contato aberto do meu botão de parada de emergência, que está conectado na entrada I1. O botão desligador, que é o nosso S2, conectado à entrada I2. E agora o meu botão S4, meu botão amarelo, que está conectado na entrada I4. Portanto, esse quarto contato NA endereçado para a entrada I4. Ao final dessa terceira linha, uma bobina que agora recebe o endereçamento Q2, a nossa saída Q2. Fazendo o fechamento. Temos a nossa terceira linha construída. Como nas duas primeiras linhas, a quarta linha é apenas o contato de selo em paralelo com o I4 e endereçado para Q2. Fazendo os últimos fechamentos, temos aí a terceira e a quarta linha construída no nosso diagrama ladder. Entrando em modo de simulação, seccionando o disjuntor que alimenta a fonte e, posteriormente, o meu CLP, o disjuntor motor termomagnético, temos a condição inicial aqui perfeita para o acionamento da saída Q2, bastando apenas acionarmos o botão amarelo conectado à entrada I4. E o motor partindo no sentido anti-horário. Qualquer um dos botões que forem acionados, S1 ou S2, interrompe esta continuidade e desaciona a saída Q2 e, consequentemente, o contator K2, parando o meu motor. Vou simular agora um desligamento pelo botão de parada de emergência. E está aí o nosso motor desligado. Desacionando o meu botão de parada de emergência, devemos então fazer agora o intertravamento entre Q1 e Q2. Ou seja, quando o Q1 estiver acionado, eu não posso permitir o acionamento de Q2. E quando Q2 estiver acionado, eu não posso permitir o acionamento de Q1. Isso é feito inserindo contatos normalmente fechados, tanto na primeira linha quanto na terceira linha. Então, iremos apagar esta linha, contato normalmente fechado, endereçado para Q2, ou seja, quando o Q2 estiver acionado, este contato se abre, impedindo a entrada de Q1. Na linha de Q2, a mesma coisa. Um contato fechado, endereçado para Q1, que deve se abrir quando esta bobina estiver acionada. Isso deve garantir que não haja curto-circuito no meu circuito de potência. Vamos, então, iniciar novamente o modo de simulação. Seccionando os dois disjuntores, alimentando o CLP, vou fazer a partida do meu motor no sentido horário. Reparem que a terceira linha tem um contato de Q1 aberto, impedindo que a bobina de Q2 entre em operação quando a bobina de Q1 já está acionada. Não adianta apertar S4, por mais que o contato I4 se feche, ele não passa pelo contato fechado de Q1, promovendo aí o intertravamento de software, garantindo que não haja curto-circuito no meu processo. Vamos fazer o desligamento desse motor, acionando o botão pulsador S2 e começarmos a escrever as nossas duas últimas linhas, as linhas de programação que colocarão em operação a lâmpada H1, indicando motor em operação. Vou trazer um contato NA, endereçado para Q1, e uma bobina, lá no finalzinho desta quinta linha, endereçado para Q4. Q4
é a saída do CLP que aciona a minha lâmpada. Vou fazer esse fechamento. E vou colocar em paralelo com Q1 o outro contato NA de Q2. Ou seja, quando o motor estiver no sentido horário, acende a lâmpada, e quando o motor estiver no sentido anti-horário, também acende a lâmpada. Posso iniciar novamente o modo de simulação e vou agora partir o meu motor no sentido anti-horário. E temos a indicação pelo sinaleiro H1 de motor em operação. Posso fazer o desligamento através de S2 e partir o motor agora no sentido horário por S3. E também tenho a indicação de motor em operação pela lâmpada H1 sendo tratada pelo software em linguagem ladder.